Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida, mostrar o que aconteceu com as ações do Banco do Brasil, que essa semana estavam sendo negociadas na casa dos 50 e poucos reais, e de um dia para o outro essas ações passaram a ser negociadas a 20 e poucos reais, 28 reais para ser exato. E muitos de vocês me mandaram essas mensagens lá no Instagram perguntando o que é que tinha acontecido com as ações do Banco do Brasil, que um dia estava custando 50 e poucos reais e no dia seguinte estava custando 20 e poucos reais. O que aconteceu, Arthur? Essa ação caiu 50% de um dia para o outro. Eu sei que para alguns que abriram esse vídeo e vão assistir esse vídeo aqui, é uma dúvida muito besta, né? Uma dúvida muito iniciante, mas lembre-se que lá no início, quando você começou a investir, você também tinha essa dúvida. E a dúvida é sobre como é que funciona o desdobramento de ações. As ações negociadas em bolsas, as empresas que possuem ações negociadas em bolsas podem passar por desdobramento de ações. E o que é um desdobramento de ação, né? O que é que aconteceu para essa empresa resolver fazer um desdobramento de ações, como aconteceu no caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, se você prestar atenção, caso você invista e tenha essa dúvida, no dia 15 de abril, você tinha lá X ações do Banco do Brasil negociadas a 50 e poucos reais. E no dia seguinte, após o desdobramento dessas ações, você vai ter o dobro de ações que tinha no dia anterior e agora essas ações custando 20 e poucos reais. Ou seja, o seu valor investido no Banco do Brasil não mudou. O que mudou foi a quantidade de ações, que agora você tem o dobro. Já que esse desdobramento específico do Banco do Brasil foi de 1 para 2. Quem tinha X ações do Banco do Brasil, no dia seguinte obteve 2x ações do Banco do Brasil. Quem tinha 1.000 ações do Banco do Brasil, no dia 16 de abril, passou a ter 2.000 ações do Banco do Brasil, o dobro dessas ações. E esse desdobramento de ações ocorre porque a empresa vê essa necessidade de aumentar a liquidez das suas negociações. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, diferentemente lá no exterior, que lá no mercado americano a gente consegue comprar uma ação, duas ações, aqui no Brasil a gente tem que utilizar o mercado de lote padrão ou o mercado de lote fracionado. No padrão a gente negocia 100 ações por cada lote, você pode comprar 100, 200, 300, 400, 500 ações. Você não consegue comprar, por exemplo, 10 ações, você não consegue, apenas acessando o mercado fracionário. Então, para não ficar um valor muito alto, por exemplo, uma empresa que tem uma ação negociada a 100 reais e o investidor que tem que comprar um lote de 100 ações dessa empresa, vai ser um valor alto. Então, o que é que essas empresas fazem para tentar melhorar a negociação dessas ações e melhorar a liquidez dessas negociações? Elas fazem um desdobramento de ações para esse valor cair e, consequentemente, melhorar as negociações dessas ações. E foi exatamente isso que aconteceu com as ações do Banco do Brasil. Muita gente me mandou mensagem com medo, perguntando: Arthur, o que aconteceu? Minhas ações caíram 50%. E não foi isso que aconteceu. Apenas a sua quantidade de ações atual dobrou e o valor delas reduziu pela metade. Mas o valor investido que você tem, o patrimônio que você tem nessa empresa continua o mesmo. Basta você entrar na sua corretora e observar a quantidade de ações, que no caso do Banco do Brasil, como foi um desdobramento de 1 para 2, dobrou o seu número de ações. Então não se preocupem, é assim que funciona o desdobramento de ações. É muito comum acontecer isso, na verdade. Teve o caso do Banco do Brasil recentemente, teve o caso também do fundo imobiliário GGRC11. O GGRC11, por exemplo, ele fez um desdobramento de 1 para 10. Antes as suas cotas eram negociadas a 100 e poucos reais e agora estão na casa dos 10 reais. Ou seja, quem tinha uma cota do GGRC11 antes, agora tem 10 cotas desse fundo imobiliário. Foi um desdobramento de 1 para 10. E esse valor, a base do desdobramento, se é 1 para 2... 1 para 5, 1 para 10, isso é a empresa e o fundo imobiliário que vai decidir e vai ter que fazer a assembleia para aprovar esse desdobramento. Outra coisa que pode acontecer também é que existe o desdobramento e existe o grupamento de ações. Uma empresa, normalmente é mais raro a gente ver isso, a gente costuma ver isso quando a empresa está numa situação delicada, que a cotação caiu muito, caiu ali abaixo de R$1, a B3 não permite ações negociadas abaixo de R$1, então essa empresa tem que fazer um grupamento, que em vez de dividir o número de ações, ela diminui o número de ações. Então, por exemplo, faz um grupamento de ações de 10 para 1. Pega 10 ações de R$1 e transforma em uma única ação de R$10. Então, existem esses mecanismos do mercado, de desdobramento e grupamento, que vocês precisam conhecer para não se assustar e não ficar desesperado quando ocorre isso. Eu recebi várias mensagens de toda vez que ocorre um desdobramento de ações ou de fundo imobiliário ou um grupamento, as pessoas me mandam mensagem com essas dúvidas, que é uma dúvida muito básica, muito simples, mas que é normal. Você começou a investir há pouco tempo,
tenha essa dúvida. E agora, pessoal, eu vou aqui para minha planilha para mostrar para vocês na prática como é que funciona esse desdobramento de ações, que foi o que aconteceu com o Banco do Brasil essa semana, e também o grupamento de ações. Vou mostrar aqui detalhadamente como é que funciona. E abrindo aqui a planilha, a gente observa, né, como é que funciona as etapas de um desdobramento de ações. Primeiramente, a empresa vai anunciar para você que vai fazer um desdobramento, vai passar por uma votação. A partir da aprovação, ela anuncia para você a data desse desdobramento e a proporção desse desdobramento. É muito importante você saber a proporção, porque nunca é fixo. A empresa pode fazer da proporção de 1:2, de 1:5, de 1:10, não tem uma regra, isso é a empresa que vai definir. Então, no caso do Banco do Brasil, ele fez esse desdobramento de 1:2, ou seja, quem tinha uma ação antes passou a ter 2 ações. E no dia 15 de abril, nessa semana de agora, as ações do Banco do Brasil fecharam a negociação no dia com um valor de R$ 56,46. E como esse desdobramento foi aprovado para ser realizado do dia 15 para o dia 16, quando foi no dia 16, as ações já abriram as negociações com um novo preço, que foi de R$ 28,23, porque como a proporção foi de 1:2, dividiu esse preço pela metade, né? E as ações dobraram a quantidade, né? Quem tinha 100 ações antes, como vocês podem ver aqui, passou a ter 200 ações no dia 16. Quem tinha 100 ações no dia 15, passou a ter 200 ações no dia 16, com um valor novo, né, de R$ 28,23. Mas o importante que você deve observar é que o seu patrimônio não muda absolutamente nada. Pode ver que antes, se você tivesse 100 ações a R$ 56,46 antes do desdobramento, você teria um patrimônio de R$ 5.646, e no dia seguinte, após o desdobramento, a única coisa que mudou é que você agora tem o dobro de ações com um valor menor, né? Metade do valor anterior, mas o seu patrimônio, que é o que importa, continua o mesmo. Ou seja, o seu valor investido não mudou de forma alguma. Isso a empresa faz apenas para dar mais liquidez nas suas negociações. Mas o seu patrimônio, você não perdeu dinheiro, né? O seu patrimônio não muda, continua o mesmo. Isso que é importante você saber. Eu sei que é uma dúvida muito besta para muitas das pessoas que já investem há algum tempo, mas para quem está iniciando, é normal sentir essa dúvida quando passa por um desdobramento de ações. Normalmente, essa dúvida aparece quando ocorre um desdobramento ou um grupamento nas ações que você investe. E isso pode acontecer tanto com as ações como com os fundos imobiliários. O fundo imobiliário que eu coloquei aqui embaixo, o GGRC11, recentemente também fez um desdobramento e na proporção de 1:10. Quem tinha 10 ações desse fundo imobiliário passou a ter 100 ações e o valor que antes era na casa dos 120 e poucos reais, eu não lembro exatamente o valor, passou a ser negociados a R$ 12. E o número de ações, né, multiplicou por 10. Quem tinha 10 ações antes, agora tem 100 ações desse fundo imobiliário e o patrimônio continua o mesmo, R$ 1.200, e depois do desdobramento, R$ 1.200. Ou seja, o que importa é que o seu valor investido não muda, a sua participação no fundo imobiliário e na empresa não muda. Isso é apenas um mecanismo para melhorar a liquidez desses ativos. Lá no exterior isso também pode ocorrer, lá o nome é split, né? Aqui é desdobramento, e lá no mercado americano dão o nome de split. E também pode ocorrer o implit, né? Que é o grupamento de ações. Isso a gente não costuma ver tanto, porque mais em situações, no caso aqui do Brasil, quando a empresa desvalorizou muito a sua cotação, caiu ali abaixo de R$ 1, a B3 não permite negociações abaixo de R$ 1, né? O valor da ação abaixo de R$ 1, então ela obriga a empresa a fazer um grupamento. Então é o processo inverso, né? Por exemplo, um grupamento de uma proporção de 10:1, quem tinha 100 ações passa a ter 10 ações e o valor dessa ação multiplica por 10, né? O preço antes que era de R$ 1 passa a ser R$ 10 e o patrimônio continua o mesmo. Tanto no desdobramento como no grupamento, o seu patrimônio é o mesmo. O que vai mudar é o número de ações que você vai ter e o preço dessas ações, mas o seu valor investido, o seu patrimônio, continua o mesmo nos dois mecanismos de mercado, né? Tanto no desdobramento como no grupamento. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Aproveitei que ocorreu esse desdobramento do Banco do Brasil e essa dúvida surgiu novamente para fazer esse vídeo aqui e explicar para vocês como é que funciona tanto o desdobramento de ações como o grupamento de ações. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo para me ajudar e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.